Amém. Olá, para você que está em casa. Seja bem-vindo. Se você ainda não esteve com a gente, seja muito bem-vindo à live do On Fire. A gente inicia mais uma série. E nessa série, literalmente, algumas coisas vão começar a ficar de ponta cabeça, segundo o nosso entendimento. Há um certo tempo, Deus vem incomodando algumas pessoas dentro da equipe, mostrando para elas que existem perspectivas que mexem com a nossa compreensão e fazem com que a gente tenha dificuldade de entender algumas coisas. E aí a gente se depara com o desafio de falar do reino. E aí quando você olha para o versículo 10 diz assim, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por vezes, eu ultimamente tenho me deparado com textos que eu ouvi a vida inteira e que sempre foram muito, que Deus tenha misericórdia desse pobre servo agora, mas que sempre foram muito arroz com feijão para mim. Sabe aquele negócio que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí esses tempos atrás Deus me pegou e me virou de ponta cabeça com esse texto. E outros textos mais. E agora, nesse primeiro episódio, Deus pega o Pai Nosso e fala, Lucas, olhe por esse ângulo aqui. E aí eu me deparo com o desafio de falar sobre a forma com que nós estamos enxergando a visão de Deus sobre a humanidade. E Deus me mostra que é através do Pai Nosso que eu preciso fazer isso. E isso, apesar de ser um desafio grande, mas isso me move, porque a Bíblia é assim. A Bíblia é tão incrível que ela possui, a Bíblia é como um iceberg, assim, ela possui uma camadinha muito pequena para fora da água, que é uma camadinha que a gente vê, como em vários livros, mas quando você se aprofunda, você percebe que aquele conteúdo, que aquele iceberg, ele é gigantesco, e é por isso que eu me deparo com esse desafio e fico muito feliz com ele. E para a gente iniciar o raciocínio, já pararam para pensar em como é que um reino era estabelecido no passado? Como é que um reino se consolidava? Como é que era estabelecido? Se você assistiu alguma série de época aí, você vai perceber isso muito claramente. Se você leu Josué, Juízes, por exemplo, você vai perceber isso claramente. Como é que as sociedades se desenvolveram e como é que elas foram consolidando seus reinos. Um povo que é mais forte, através da força, toma um outro povo e estabelece o seu reino ali. É assim que um reino ele é estabelecido. E o próprio Deus fez isso. Quando o povo é liberto do cativeiro no Egito, eles caminham por 40 anos por besteira, por serem incrédulos, por serem infiéis, mas Deus promete uma terra prometida. Deus promete uma terra prometida, muito bom. É para reforçar a questão da promessa aqui, entendeu? Mas Deus promete uma terra, e aí, poxa vida, foi muito bom. E aí, quando Deus vai entregar essa terra que Ele prometeu para o povo, que terra é essa?
não é uma terra inabitada, não é uma terra novinha em folha, que ninguém ainda nunca conhecia. É uma terra existente, que tinha um monte de gigante morando, que dava cachos de uva enorme. Era uma terra fértil, mas era uma terra de um povo, inclusive um povo pagão. Porque quando Deus entrega o reino para aquele povo, o que ele fala? Acabem com tudo. Mas a terra prometida, a terra que Deus está prometendo para que o povo estabeleça o reino ali, o reino de Israel, é uma terra existente, de um povo pagão. É assim que os reinos se estabeleciam. Quem gosta de Vikings aí? Se você assistir Vikings, você vai ver que é assim que eles conquistavam os reinos. Só Vikings, Game of Thrones não assiste não. Acontece que, quando a gente pensa em reino, automaticamente a gente lembra desse reino. Ou desses reinos. E aí quando o texto fala, venha o teu reino. Do que ele está falando? Para a gente entender, eu vou passar por algumas etapas aqui. A primeira etapa é o seguinte: a sociedade caminhava exatamente desse modo, dessa forma, desse jeito que eu falei, até o momento em que, lá em Belém, que não é do Pará, provavelmente alguém está dizendo assim, Lucas, o que faz as piadinhas de tiozão. É porque eu acho que eu estou tiozão mesmo. Até que um dia, lá em Belém, nasce um menino. E quando essa criança nasce, você conhece a história, mesmo que você não faça parte de uma igreja, você conhece a história. Esse menino é chamado de Jesus. E quando o menino Jesus nasce, cresce, as pessoas em volta dele percebem que ele é diferente. E aí quando as pessoas percebem que ele é diferente, as pessoas que estão à volta lembram das promessas que haviam a respeito dele. E aí quando ele começa de fato, quando Jesus fala, ó, tá valendo. Quando a mãe dele fala assim, aperta o play, Jesus. É a partir de agora. E aí ele fala, não chegou a minha hora ainda, mulher. E aí ele vai lá e transforma a água em vinho. Enfim, Jesus está startando, Jesus está dando início a um período de rompimento da forma comum com que a gente aqui, sociedade, vamos dizer assim, com que as pessoas enxergavam os reinos. Jesus chega e começa a se relacionar com as pessoas de uma forma que as pessoas não compreendem o sentido das coisas. Parece que tudo que Jesus fala, e parece que a forma que Jesus usa para trazer as perspectivas dele, são formas invertidas do comum, do que eles estão acostumados. Literalmente, Jesus vem e começa a virar aquela sociedade na qual ele está inserido, de ponta cabeça. Literalmente, Jesus vem e pega algo que é inadmissível, e faz o inadmissível, de forma que aquela sociedade começa a refletir. Quando a mulher adúltera é pega em adultério, o que Jesus faz? Jesus iguala ela às outras pessoas. Quando um paralítico é curado, Jesus pega uma pessoa que a própria sociedade tinha como padrão, ficou aleijado, você automaticamente é descartado da sociedade, você necessariamente começa a viver à margem da sociedade. Jesus pega esse cara e cura esse cara. Esse cara não tinha mais lugar na sociedade, porque ele era aleijado, ele era coxo, ele tinha lepra. E aí Jesus põe a mão nessas pessoas e mostra para essas pessoas que existe algo maior, um ser maior, existe um Deus, porque humanamente falando, aquelas curas eram impossíveis, e Jesus mostra que essas pessoas podem ser inseridas na sociedade novamente. Ele vira esses conceitos de ponta cabeça. Jesus começa a debater com os líderes da igreja da época, com os mestres da lei, e aí Jesus começa a mostrar para eles que existe uma nova perspectiva que precisa ser considerada.
Porque aqueles mestres, eles pregavam o amor. Eles pregavam que Deus era amor. E ao mesmo tempo, eles apedrejavam as pessoas porque pecavam. Aquelas pessoas, elas usavam uma régua humana para medir as pessoas, para poder dizer, eu sou melhor do que você. Por isso e por isso. Jesus vem e fala assim, não, você não é melhor do que ele. Isso inverte tudo de ponta cabeça, porque como eu, um líder religioso, um empresário rico, como eu, um cara desse patamar, estou sendo igualado a esse mísero coitado que está aí, aleijado, cego, que é essa adúltera, essa prostituta. Como que você está dizendo, como é que você pode dizer, ô ser humano Jesus, que eu sou igual a essa pessoa? Não faz sentido nenhum, Jesus está virando as perspectivas de ponta cabeça. A gente precisa entender isso, porque naquele momento, o reino estabelecido era um reino que possuía alguns conceitos como base desse reino. Naquele momento, por exemplo, a igreja é o centro do governo. Os líderes religiosos são também os líderes da sociedade. Os mestres da lei, eles são também as pessoas que direcionam a sociedade. O conhecimento vem através desses caras. E aí Jesus começa a tirar a igreja do centro com as pontuações que ele faz. Mas Lucas, você está dizendo que seria ruim a igreja no centro? Não. Mas nós, como sociedade, fizemos isso. Se você parar para pensar, quando você vai na maravilhosa, incrível e linda Ubirajara, o que tem no centro de Ubirajara? O nosso amigo arquiteto tem isso na ponta da língua. Igreja. Por que a igreja está no centro? Porque quando uma comunidade era formada, a primeira coisa que eles faziam era a igreja e o cemitério do lado. Porém, nós, como sociedade, participantes dessa igreja passada, nós distorcemos isso. Nós começamos a entender que a igreja poderia ser algo muito lucrativo. E ao longo de muitos anos isso aconteceu de muitas formas. O que eram as indulgências, por exemplo? Ok, Lucas, mas isso é passado, realmente. E o que são os paninhos da fé? Oh Pai, essa água do Rio Jordão só ficou mais estruturado, gente. Mas a igreja no centro ainda continua distorcida por nós. Jesus vem e arrebenta com isso. Nós começamos lá naquela época a vender as coisas dentro da igreja. O que Jesus faz? Aí naquela ocasião Jesus literalmente arrebenta com o negócio mesmo. Quando Jesus entra no templo, se você não conhece essa história, depois você procura, Jesus entra no templo e derruba a mesa dos vendedores lá. Porque nós, como sociedade, estávamos distorcendo o papel da igreja como centro. E isso tudo faz parte da inversão do conceito de reino que ao longo do tempo nós, como sociedade, fizemos. É muito fácil para você hoje olhar para trás e falar, nossa, mas a culpa é dessas pessoas do passado. Não, a culpa é nossa, de sociedade, como sociedade. E aí a Bíblia fala que o reino de Jesus precisa ser estabelecido. E eu acho que esse é o ponto central da inversão. Como assim o reino de Jesus? E aí a sociedade estava acostumada com o quê? A gente vem com mais força do que eles, a gente arrebenta tudo, a gente mata todo mundo e a gente toma o poder. Se Jesus está dizendo que vai estabelecer o reino dele, e eu estou com esse cara então, eu acredito nele, então vamos para os métodos normais, que são os métodos que nós conhecemos de estabelecimento de reino. E aí, Jesus, ele vem
E ele mostra para a sociedade que nós precisamos, como sociedade, estabelecer o reino de Jesus na terra, que nós precisamos trazer o reino de Jesus na terra. Mas só que pela nossa perspectiva ao longo do tempo, a gente está enxergando esse reino de forma invertida. Jesus está dizendo o seguinte: o meu reino, ele não depende de força. O meu reino depende de escolhas. Jesus vem e liberta as pessoas da escravidão, do pecado. Jesus vem e está dizendo o seguinte: você é pecador, sim, porque você escolheu. Com a morte de Jesus, a gente se torna livre. Mas sabe o que é interessante? Que essa liberdade, ela não é uma liberdade de estar dizendo assim, ó, agora eu te purifiquei, ó santo, e aí você vai virar santo. Não, o que Jesus faz é entrar na cela do pecado, na cela que te aprisionou ao pecado, e Jesus abre essa cela. Só. A escolha de sair dessa cela, ela é tua. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou libertar todo mundo dessa prisão. E aí Jesus abre essas prisões que nos fazem escravos. Mas ele complementa dizendo: você precisa sair. Eu não vou te arrastar daí. E algo que precisa te fazer pensar: a escravidão do pecado parece um termo muito religioso e antigo, talvez antiquado. Hoje a gente não fala mais assim, da escravidão do pecado. Sabe o que acontece? Acontece é que você está sendo escravo de várias coisas e você não está percebendo. Acontece que existem várias pessoas escravas de algumas coisas e elas não percebem. Existe gente escrava de bebida, gente escrava de pornografia, gente escrava de rede social. Existe gente escrava de um monte de coisa. Existe gente escrava de sua própria esposa, de seu próprio marido. Gente que está vivendo aprisionado por algo. Tem muita gente infeliz por aí. A gente falou em setembro, e a gente precisa fazer o que a Dani falou na live, a gente precisa começar a falar de valorização da vida fora de setembro. Tem muita gente aí, que está infeliz. Tem muita gente aí, que está sendo escrava de alguma coisa. Tem muita gente aí, que está vivendo de formas que a aprisionam. E quando a gente apresenta o reino de Jesus para essas pessoas, o que acontece é que se elas falam, eu aceito esse reino, Jesus vem e abre a cela delas. Não foi Jesus que as colocou nessa cela, mas Ele vem e abre essa cela. E dá a opção de você, que é escravo de alguma coisa, sair dessa cela. No reino de Jesus, a ideia de valor ela é alterada. No reino de Jesus, momentos valem mais do que coisas materiais. No reino de Jesus, a pessoa vale mais do que ela faz, ou do que ela tem como cargo, ou do que ela tem como representatividade. A pessoa em si. No reino de Jesus, uma guerra contra o egoísmo se inicia. Porque nós estamos acostumados a olhar para nós. Nós estamos acostumados a lidar de uma forma interessante com o egoísmo. Nós estamos acostumados a achar que Deus está olhando para nós. Nós estamos acostumados a ser egoísta até mesmo com pessoas próximas a nós. Tem uma música do Morada que é muito interessante. A letra dela fala assim, ó. Cadê a letra dela? Eu tirei a letra dela.
Como é que é a letra dela mesmo? Postura do reino? Alguém vai lembrar? Ninguém vai lembrar? Não, só aquele comecinho, como é que é? Tá vendo, Vitória, como valeu você ter ouvido ela hoje a tarde inteira, olha que bênção, me salvou. A letra diz assim, ó, andando, vivendo, pensando na vida, fazendo algumas coisas nessa linha, achando que os seus olhos, Jesus, estavam em mim, um susto eu levei. Quando percebi que não estavam em mim. E aí é muito engraçado que a música fala assim, quando percebi que os seus olhos estavam no necessitado, no aflito, no cansado, no doente. A gente tem a tendência de achar que Deus lá do céu está pronto para nos atender. A gente acha que Deus lá do céu, quando a gente gritar, vocês já ouviram essa frase? Tem amigos que fazem isso com vocês ou não? Comigo eu tenho vários amigos que o cara fala assim, a minha vida está complicada, eu preciso ir na missa. Eu preciso ir para a igreja, cara. Eu preciso ir para a igreja porque minha vida está complicada. A gente tornou Deus um fornecedor de salvação para nós. Mas aí a música vem e diz, eu tomei um susto, porque eu achei que os olhos de Jesus estavam em mim, mas aí eu percebi que eles não estavam em mim. É uma guerra contra o egoísmo. E se você parar para pensar, o conceito de tudo está atrelado a isso. Casamento. Se você já casou, o pastor que te deu o curso de noivos provavelmente te falou. Casamento é renúncia. Casamento é renúncia. Casamento é entrega. Casamento é abrir mão de si mesmo pelo cônjuge. Guerra contra o egoísmo. Guerra contra o egoísmo. O reino de Jesus possui conceitos que são difíceis de assimilar. Porque esse conceito genérico que nós estamos absorvendo ao longo do tempo, ele é um conceito muito mais fácil de ser absorvido. Ele é um conceito muito mais próximo da nossa realidade. Muito mais confortável para nós. Mas o conceito do reino de Jesus, ele é uma guerra contra o egoísmo. Pode parecer estranho. E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, mas eu não lembro o nome dele. Hoje eu não estou lembrando de muitas coisas, como vocês podem perceber. Mas essa frase eu anotei. Esse pastor falou o seguinte numa pregação: se suas orações têm você como centro, Deus não vai ouvir as suas orações. Isso me pegou desprevenido. Então quer dizer que se eu oro por mim mesmo, Deus não vai ouvir as minhas orações? É exatamente isso. E sabe o que é engraçado? Quando eu vou para o Pai Nosso, Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está combatendo aqui aquelas orações complexas e insistentes e vazias que os fariseus faziam. Como é que os fariseus faziam? Eles iam nas esquinas e falavam alto, repetindo inúmeras vezes. Era tipo uma oração worship, né? E aí Jesus vem e diz o seguinte: por que vocês ficam repetindo a mesma coisa em voz alta nas esquinas, onde todo mundo enxerga? Quando vocês orarem, cara, Jesus, ele arrebenta com aquilo que a gente tem de base, de suporte. Ele fala assim, quando vocês orarem, orem da seguinte forma. Jesus mostra como é que faz. E aí o que Jesus fala? Qual é a oração que Jesus fala? Nós estamos em algumas pessoas aqui. Qual é a oração que Jesus fala? Não, muito fraco. Santificado, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cara,
as partes no singular que Jesus usa na oração são todas referidas a Ele. E todas as partes que Ele se refere a nós, como pessoa, a oração não é meu Pai. O meu pão de cada dia me dá hoje. Perdoe a minha dívida. Jesus não fala que essa é a oração. Jesus fala que a oração é Pai nosso. Dá-nos o nosso pão, nos ajude a perdoar aos nossos devedores. A oração central, você pode pedir para qualquer pessoa no universo, se o cara conhece alguma oração, é essa aqui. É a oração do Pai Nosso. O que Jesus fez foi dizer o seguinte: eu vou ensinar a oração que tem a essência mais incrível do universo, para que ela perdure por todos os tempos. E essa oração, ela combate completamente o egoísmo. Ela não é uma oração de quem olha no espelho e fala: espelho, espelho meu. Tem alguém que precisa de ajuda nesse momento, mais do que eu? Ela faz você olhar no espelho e pedir o seguinte: Deus, use a minha dor para que eu cure as pessoas. Ela me faz olhar no espelho e dizer o seguinte: Pai, use a minha vitória, a minha evolução, o meu sucesso na minha profissão para ajudar as pessoas. Ela faz a seguinte oração: Deus, use a minha disposição, a minha saúde, para mostrar para as pessoas que elas precisam ter saúde. Use o meu serviço, o meu servir, a minha disponibilidade para salvar as pessoas. Essa é a essência. Jesus está pegando o nosso conceito de reino e está desvirando de ponta cabeça. Nós invertemos o conceito das coisas. Mas Jesus vem com o Pai Nosso e volta a essa inversão. Jesus vem e muda isso, torna isso virado completamente de ponta cabeça. Porque sempre a essência foi essa. A essência sempre foi essa. Quando um reino é estabelecido, a vontade daquele rei é colocada acima de todas as vontades. A prioridade daquele rei é colocada acima de todas as prioridades. Quando nós aceitamos o reino de Jesus, a vontade de Jesus é colocada sobre todas as coisas. As prioridades de Jesus são colocadas sobre todas as coisas. E qual é a prioridade de Jesus? O outro. Nós. A mensagem que nós ouvimos no congresso aquela vez, a mensagem era: é nós, não sou eu, somos nós. Essa é a verdadeira essência. E quando Jesus é o centro desse reino, quando Jesus é o líder, quando Jesus é a prioridade, isso nos ajuda a manter o foco dos nossos objetivos. Isso nos ajuda a vencer as distrações. Isso nos ajuda a nos acordar quando a gente estiver disperso. Quantas vezes a gente sai do foco? Quantas vezes a gente se esquece do porquê que a gente existe? No fundo a gente sente. No fundo a gente sente. No fundo a gente sabe. Nós nunca vamos entender por completo qual é o nosso propósito, mas no fundo a gente sabe algo sobre ele. E às vezes a gente se esquece disso. E a gente começa a se formar em outra pessoa. E mais uma vez, eu ouvi uma frase de um pastor uma vez: não se trata de algo ser formado em você, não se trata de você ser formado em algo, mas de Jesus ser formado em você. E aí entra aquela outra frase: nós precisamos ser reflexo. É isso que significa ser reflexo de Jesus. É isso que significa ser reflexo de Jesus. E sabe por quê? Para finalizar, sabe por que Jesus faz isso através da oração? Porque da mesma forma que nós temos que escolher tudo o que nós vamos fazer, a gente podia escolher pecar ou não pecar, nós escolhemos pecar. Jesus vem, morre na cruz por nós, Ele abre a cela para nós e Ele diz o seguinte: agora você pode sair, mas você tem que escolher sair. E sabe por quê? Que isso só é capaz
de acontecer por causa da oração, através da oração? Porque da mesma forma, nós precisamos dizer a Ele. Nós precisamos dizer a Ele, nós precisamos, é só através da oração a Ele, é só através de uma renúncia de quem nós somos, e isso acontece através da oração, que nós vamos entender de fato como o reino de Jesus será estabelecido através da nossa vida. Por isso que Jesus traz isso, faz total sentido para mim agora, por isso que Jesus faz isso através de uma oração, a oração mais conhecida do planeta, é por esse motivo. Eu queria orar por você nesse momento, para que você de alguma forma fosse mexido e entendesse, e começasse a se questionar sobre isso, para que no mínimo, uma pulga do tamanho de um elefante seja colocada atrás da sua orelha agora, para que você pense nisso, para que você reflita sobre